Olá, ouvintes do podcast INCT Caleidoscópio. Damos as boas-vindas ao programa Mulheres Quilombolas nas Ciências, de Quilombola para Quilombola. Este é um programa da incubadora de pesquisas feministas antirracistas Norte e Nordeste Amazônia Legal, INCT Caleidoscópio, coordenado pelas professoras doutoras Dolores Galindo, UFCG, e Silvia Ferreira, UFBA. Esse programa está vinculado ao projeto de pesquisa Mulheres Quilombolas nas Ciências, Políticas de Permanência nas Universidades e Produção de Subjetividades, com o financiamento do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, CNPq. E é com prazer que contamos com o apoio valioso do Ministério de Igualdade Racial do Brasil e da UFCG. Eu sou Nariane Ramos, quilombola, pertencente à comunidade Porto Calvário, localizada em Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso, bacharel em Direito, advogada especialista em Direitos Quilombolas pelo UFG e mestra em Estudos de Cultura Contemporânea pela UFMT. Bolsista da incubadora Norte e Nordeste Amazônia Legal, do INCT Caleidoscópio, coordenado pelas professoras Viviane de Melo Rezende, UNB, e Carla Adriana Martins Bessa, Unicamp. Eu serei sua anfitriã e estou aqui para descobrir com vocês o fascinante universo das contribuições científicas das mulheres quilombolas. Nossa convidada é Crislaine Venceslau, quilombola, de povoação de São Lourenço, município de Goiânia, Pernambuco. É mestra em antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco, graduada em turismo e atualmente estudante de pedagogia. Desde 2021, tem atuado na elaboração e escrita de projetos culturais com foco na descentralização dos recursos públicos destinados à cultura e na valorização dos fazedores, fazedoras e pesquisadores que vivem no Quilombo. Nesse percurso, desenvolve um projeto autoral intitulado Sou Eu Quem Conto, que articula escrita, memória, imagem e território. O projeto inclui um livro de poesia, integra também o projeto um livro infanto-juvenil baseado no conto transmitido por gerações sobre o carrego da lenha, uma procissão que anteriormente se constituía como um congado e que foi registrada como patrimônio cultural e material de Pernambuco. Além da produção literária, Crislaine realiza trabalhos de registro audiovisual, em parceria com Edjane Agostinho, mestra, cozinheira e presidenta da Associação da Marisqueiras e Pescadores, com o objetivo de registrar e salvaguardar os conhecimentos tradicionais da comunidade. Seja muito bem-vinda, Crislaine. É um privilégio receber você. Para começarmos este episódio de modo muito especial, gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre você, Crislaine. Você pode nos contar se é conhecida de outro modo na comunidade, destacando sua idade, o quilombo do qual faz parte, a área do seu mestrado, o programa, a universidade, quem é ou foi sua orientadora e a sua formação acadêmica? Oi, eu sou Crislaine Venceslau, sou conhecida como Kil na comunidade em que eu vivo, que é a povoação de São Lourenço, uma comunidade quilombola que fica em Goiânia, Pernambuco. E estou muito feliz por estar aqui, por esse convite. Tenho 28 anos. Escolhi fazer um mestrado em antropologia lá na UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, com o orientador Pedro Silveira Castelo Branco, que muito me ajudou
a pensar sobre quilombo também, pensar sobre a minha trajetória mesmo, né, também. Minha formação inicial é em turismo e durante as cadeiras que fui pagando em turismo, fui me apaixonando pela cultura, a possibilidade de estar pesquisando dentro do meu território, de entender mais sobre o que seria essa cultura que eu vivencio desde a infância e o quanto isso é ciência. Daí, o meu primeiro contato com a cultura foi através do turismo, pensando o turismo regenerativo, turismo de base comunitária, pensando também o turismo cultural, essas nomenclaturas, e vendo esse contraponto de turismo e cultura durante essa experiência de estar na graduação, que foi me aproximando cada vez mais desse tema para poder escolhê-lo no mestrado. Crislaine, a sua dissertação de mestrado em antropologia tem o título Mulheres quilombolas de povoação de São Lourenço, Goiânia, Pernambuco, trajetórias de vida e mobilização política, de 2023. Como você chegou a esse tema de pesquisa e por que decidiu investigar as trajetórias de vida e a mobilização política das mulheres quilombolas? Bem, isso é uma pergunta que eu tenho me feito desde quando decidi escolher esse tema de trabalhar com a história de vida e mobilização política de mulheres quilombolas dentro da própria comunidade que eu pertenço. Então, eu tenho parado e pensado muito sobre isso, principalmente durante o processo de escrita da dissertação. E eu cheguei à conclusão que o que seria assim de tão importante seria o registro mesmo, poder registrar a memória dessas mulheres, poder mostrar, não é, que elas têm suas diferenças, que mulheres quilombolas têm suas diferenças, que não dá para ser incluídas na luta de mulheres negras, por exemplo, sem pensar nas particularidades que existem no ser quilombola. Então, acredito que seja isso. As mulheres indígenas também têm suas lutas próprias, que por mais que sejam parecidas com a luta das mulheres quilombola, não pode ser considerada igual, sabe? Existem necessidades que as mulheres quilombolas têm e que dá para ser percebida na leitura dessa dissertação. Acredito muito na importância de perceber a interseccionalidade de gênero, raça, classe e lugar, território, maretório também, que é o caso do Quilombo e Povoação, que também é uma reserva extrativista. No caso, muitos moradores do Quilombo são beneficiários da reserva extrativista Caugoiana. Qual a importância dessa temática, especialmente considerando que você se coloca como mulher quilombola, pesquisando a própria comunidade, narrando experiências que atravessam a vida cotidiana, a política e a universidade?
A pesquisa contribui para os estudos sobre quilombos, ao evidenciar o protagonismo das mulheres quilombolas na mobilização política, compreendida como prática cotidiana ligada ao cuidado, ao trabalho e à defesa do território. Ao mesmo tempo, dialoga com as lutas concretas da comunidade, ao fortalecer a memória coletiva, valorizar os conhecimentos tradicionais locais e acompanhar processos de organização e reivindicação de direitos em povoação de São Lourenço. Quais foram os resultados mais significativos das suas pesquisas até o momento? Os resultados, que acredito ser assim mais importantes da pesquisa, é que a pesquisa evidenciou que a mobilização política em povoação de São Lourenço é construída a partir das trajetórias de vida e das práticas cotidianas das mulheres quilombolas. Os resultados mostram que elas exercem papel central na organização comunitária e na luta por direitos, atuando especialmente nas áreas de pesca, saúde, educação e defesa do território. A identidade quilombola é mobilizada de forma situada, articulando reconhecimento jurídico, pertencimento territorial e memória coletiva, o que revela o protagonismo feminino como elemento estruturante da vida cotidiana e social também da comunidade. Diante do cenário científico no Brasil, quais desafios você identifica para a constituição de uma carreira acadêmica para mulheres quilombolas, especialmente aquelas que pesquisam seus próprios territórios? O ensino em si no Brasil, o ensino público da educação básica, ele não é bom, tem muito o que melhorar. Formam estudantes que precisam aprender o básico não chega. Isso dificulta de pessoas que estão principalmente no meio rural de acessar a universidade, de chegar enfim, de chegar numa pós-graduação mais ainda, né? E essa dificuldade de não ter conhecimento básico atrapalha bastante. Então, para uma mulher quilombola chegar a uma universidade é bem mais difícil. Ela precisa correr bem mais do que alguém que está na cidade e que tem acesso a uma educação com mais qualidade, com mais informação. Então, desde muito cedo, eu, voltando agora a experiência para mim, precisei em casa, precisei nos livros buscar esses complementos para poder chegar onde eu cheguei até agora, sabe? É uma realidade bem difícil. O meu orientador, mesmo no mestrado, ele foi alguém muito atencioso. Ele marcava reuniões semanais comigo, desde o primeiro dia, desde que ele soube que seria meu orientador, para tirar dúvidas simples, regras de ABNT, coisas simples, sabe? Citação, como, como seria a parte ética para poder fazer pesquisa, enfim, coisas simples, mas que eu precisava perguntar a ele, que
precisava de alguém do meu lado para ser compreensivo e me explicar o que eu não entendia ainda. Eram reuniões semanais de 2 a 3 horas, conversando comigo. E eu sei que nem todos têm a sorte que eu tive de encontrar um orientador assim. Eu presenciei outra mulher negra passando por dificuldades durante o mestrado, durante o tempo, e muito voltada a isso, a não saber muitas coisas porque não teve acesso de saber antes. Ou da pessoa que esteja orientando se sentir no direito de fazer a pesquisa da forma que queira, que são formas de dominação simbólica. Então, eu, enquanto mulher negra quilombola dentro da universidade, estava sempre nessa busca de manter o meu trabalho pensando na cosmovisão que eu cresci tendo. A sua trajetória envolve a circulação entre comunidade, universidade, pesquisa acadêmica, projetos culturais, escrita e registro audiovisual. Como você enfrentou ou enfrenta esses desafios ao longo da sua formação e atuação? Sim, minha trajetória envolve isso tudo. Não é porque eu, enquanto mulher negra quilombola, que estou na academia, eu vou buscando as oportunidades e inovando. Nem tudo sei, mas vou buscando aprender um pouco de cada coisa para poder contribuir dentro da comunidade. Então, teve a Lei Paulo Gustavo e chegou essas ideias de audiovisual, tinha fomento, então era uma oportunidade de chegar dinheiro lá para mim e para as pessoas também envolvidas. Então, eu escrevi o projeto, a gente conseguiu aprovar, nós conseguimos aprovar, sendo que é assim, essa parte de audiovisual eu não sei trabalhar com câmera, organizar isso tudo não. Sempre conto com apoio de pessoas que são contratadas para poder fazer essa parte, mas o roteiro somos nós que fazemos, que escolhemos as pessoas que irão trabalhar para fazer. E quando eu digo nós, é nós mesmos, não estou falando nós como forma de falar de mim, né? Sou eu, Edjane, Narelle, Narcélia, Daniele, somos nós. E nos juntamos e trabalhamos, fazendo essa parte de pensar como será falado, o que será mostrado sobre nós. E foi uma oportunidade maravilhosa. Eu tenho gostado de trabalhar com audiovisual, essa parte de fazer projeto, fazer roteiro, de pensar em como é que será depois a circulação junto com as outras mulheres na comunidade. Daí nós temos feito projetos culturais, vários projetos culturais. Tem os livros, que também contamos com ilustrações de pessoas da comunidade, né, que é Daniele, que é a ilustradora, que fez todos os desenhos do livro O Carrego da Lenha. Temos fotografias feitas por quilombolas, também de lá da comunidade, junto com minhas poesias, que também faço poesias. Não esse tipo de poesia que é fantasiosa e que precisa criar tantas coisas para se pensar. Não, não é totalmente literal, mas também não é esse tipo de poesia. Só vocês lendo para poder conhecer. E na poesia eu enfrento exatamente esse desafio da não identificação, de muitas vezes eu criar alguma poesia e depois, quando escreve em algum concurso, ouvir que está muito literal, porque está mostrando muito a realidade do lugar. Acho que o nosso maior desafio enquanto mulheres quilombolas é esse, de entrar em alguma caixinha, de se encaixar em algo,
podendo fazer tanto e com esse tanto trazer retorno para a comunidade. Aonde pretende chegar como mulher quilombola nas ciências? Essa pergunta de onde eu pretendo chegar. Rapaz, eu pretendia chegar onde eu estou agora, então daqui para frente eu não sei não. O que eu pretendia era escrever, conseguir fazer essa dissertação falando sobre o pessoal, né, sobre as mulheres e com ela provocar esse estranhamento que tem conseguido provocar. E com a literatura também, minha pretensão era essa, de conseguir trazer esse estranhamento da pessoa conhecer mais sobre o lugar do outro. Na parte do audiovisual, eu queria registrar, deixar realmente aquilo registrado, mostrado em vídeo. Eu tenho conseguido chegar onde eu queria chegar. E agora também estudando pedagogia para poder cada dia mais saber como fazer esse processo de estar, de chegar, de mostrar, ensinar também. E eu queria conseguir chegar nas escolas. Também tenho chegado com esse curso de pedagogia que estou atualmente. Tenho trabalhado como formadora do criança alfabetizada em creches, apresentando especificidades do quilombo às professoras de creche, para que elas possam trabalhar com as crianças. Então, tem sido isso. Eu tenho gostado de onde eu tenho conseguido chegar. Cheguei até aqui hoje, falando aqui com vocês, que também eu queria muito, né, deixar assim gravado em um podcast essas informações para depois, com o tempo, mais pessoas conseguirem acessar, ouvir sobre a dissertação, ouvir sobre o quilombo. É isso, eu só tenho a agradecer até onde é que eu consegui chegar até agora. E o que eu quero mesmo é ter paciência para concluir essa licenciatura, lá veio com literatura, essa licenciatura, concluir ela para poder ocupar esses espaços com mais força, com o papel na mão, com o diploma na mão, porque eu tenho sentido essa limitação de não ter licenciatura e isso vai mudar. Em 2029 isso muda. Crislaine, ao longo da sua dissertação, fica evidente que a mobilização política das mulheres quilombolas não acontece apenas em espaços formais, mas também nos fazeres cotidianos, no cuidado, no trabalho, na pesca, na saúde e na educação. Poderia contar como foi a sua jornada acadêmica de inserção no ensino superior e na pós-graduação? Minha jornada acadêmica passou pela leitura de textos de Fanon e de Grada Quilomba. Então, eu não quis estar na universidade para poder legitimar o que já estava posto lá. Eu fui para poder levar o que eu queria levar, porque já não faltavam estudos sobre mim, já não faltavam estudos sobre o meu lugar, mas faltavam pessoas do lugar falando sobre si, não como objeto de estudo, mas como quem estava elaborando a própria pesquisa. E foi isso que eu fui fazer. Eu fui fazer ciência de dentro de casa. Fiquei em último lugar para poder entrar no mestrado, porque o meu projeto de pesquisa não foi considerado um título adequado para ser trabalhado. Trabalhar sobre identidade quilombola de uma forma, dentro de uma comunidade, um estudo tão localizado, tão situado, causou estranhamento, causou
dúvida de que seria importante ou não. Então, o meu projeto de pesquisa ficou com 6 pontos apenas, devido a isso, porque não era um assunto que o programa estava habituado a abordar. Mas aí o inglês e a prova escrita acabou facilitando com que eu chegasse a ser aprovada. A minha jornada acadêmica passa por tudo isso, né? Antes de chegar a essa seleção de mestrado, eu estive no ensino médio, estudei muito em casa para poder ter conhecimento necessário a ser aprovada numa prova para fazer intercâmbio. Passei 6 meses no Canadá aprendendo inglês, no programa do governo estadual de Pernambuco, programa Ganhe o Mundo. E eu sempre fui essa pessoa de abraçar oportunidades. Depois decidi cursar turismo, porque tenho inglês, aí pensei que seria legal fazer turismo. Do turismo eu cheguei em antropologia e agora estou aqui querendo ser professora. E nesse caminho, Crislaine, existem experiências e aprendizados que você gostaria de destacar? Lendo Elionice Sacramento, Ana Mumbuca e Antônio Bispo, eu aprendi que posso fazer meu próprio caminho, mas sem deixar de respeitar o caminho do outro. É preciso conhecer o caminho do outro para poder inventar o seu próprio caminho. Acho que é isso que eu tenho aprendido. Acho não, eu tenho certeza que é isso que eu tenho aprendido durante esse tempo de pesquisa, esse tempo me dedicando. Lendo Glorêncio Aldua, eu percebi que ser ponte é bem difícil. Eu não gosto de ser ponte. Ponte entre a universidade e a comunidade, entre a comunidade e a universidade. Eu não gosto de ser ponte. Quem é ponte não tem pertencimento, não é de lugar nenhum. Eu não gosto de viver em fronteiras, por isso decidi me posicionar. E minha posição é essa, eu sou primeiramente quilombola. Depois vem as outras coisas todas que eu precisei ser por ser quilombola. É assim que eu tenho aprendido e tenho tentado pensar dessa forma. O que representa para você estar envolvida no podcast INCT Caleidoscópio, especialmente no programa Mulheres Quilombolas na Ciência de Quilombola para Quilombola? Nossa, representa muito, muito mesmo. É incrível poder me ver nesse lugar, né? De estar falando, de estar compartilhando as coisas que sinto. E desde 2021 que eu tenho me aproximado cada vez mais do movimento quilombola, sabe? Daqui de Pernambuco. E estar nesse movimento, conhecendo lideranças, vendo como é que faz, né, e como não faz, acompanhando mesmo essa dinâmica, sabe? Aprendendo muito, muito mesmo. Faz com que eu admire e respeite muito quando encontre um espaço que seja assim tão identitário, com um nome como esse, não é falando assim diretamente sobre quilombolas. E é isso, eu não sei como me expressar quanto a essa alegria e a importância de estar em um programa que reflete isso, de ser quilombola e ser também acadêmica, estar na academia. Mas se tem uma coisa que estar no movimento quilombola tem me ensinado é a importância de sempre demarcar o nosso nome e a nossa existência, procurar passos, procurar estar e viver e ser, existir enquanto
pessoa quilombola que tem uma herança, sabe, que tem conhecimento sobre sua historicidade. Enfim, concluo aqui essa fala, né, de importância do programa. Há algum projeto em andamento no momento que gostaria de compartilhar conosco, considerando que você é uma pesquisadora em antropologia? Aproveite e nos fale de suas publicações. Sim, há dois. Tenho 2 projetos sendo concluídos agora. E agradeço muito pela oportunidade de estar compartilhando eles aqui. Eu tenho feito junto com Narelle Carmo dos Santos, que está concluindo o curso de História na UFPB. E pensamos em fazer uma exposição. E antes dessa exposição, observarmos, pesquisarmos sobre a história e cultura do lugar da comunidade quilombola Povoação de São Lourenço. E resultou em uma exposição, e a exposição ela vem com fotografias, objetos, remetendo à história e à cultura do lugar. E foi uma experiência muito boa de ver assim a pesquisa viva para as pessoas poderem ver o resultado, sabe, ver o desenvolvimento daquilo. É uma experiência muito boa. Estou ansiosa para compartilhar com vocês. Terá link também para poder a pessoa ver online, poder ver as fotos e os objetos que eu fiz a curadoria. E quem quiser acompanhar mais, é ir lá no Instagram. Sou eu quem conto, o nome do Instagram. Tem no YouTube também. No YouTube também é Sou Eu Quem Conto. Lá tem os vídeos da culinária aqui, da gastronomia da comunidade. E a outra parte que eu queria falar, né, sobre pesquisa ainda, é que ainda com a política nacional Aldir Blanc, nós aprovamos, além desse da exposição, também uma pesquisa cultural para poder ver sobre a influência da cultura negra dentro da comunidade quilombola, o que há de cultura negra no cotidiano das pessoas dentro da comunidade. E como eu não me conformo de ter apenas o artigo para poder prestar conta, também irá sair alguns videoartes. E nesses videoartes terão os elementos que foram encontrados na pesquisa. Daqui para março, acredito que estará pronto, porque agora já está a pesquisa, o artigo, já está nas mãos das pessoas do audiovisual que irão, eu também já fiz já o roteiro, que irão pegar essas partes dos elementos da cultura afro-brasileira para poder utilizar dentro dos videoartes. O resultado está ficando massa, eu já gravei algumas partes, já está lá para editar. No caso, eu estava junto com as pessoas que estavam gravando, né? Aí nós fomos para o mangue, para alguns lugares assim históricos. Fomos para Maré também.
Vai ter uns efeitos, está ficando muito bom. Eu tenho gostado do resultado. E muito obrigada pela atenção, muito obrigada a quem chegou até aqui escutando. Gratidão. Crislaine, agradecemos a sua participação e a generosidade de compartilhar sua trajetória e produção científica conosco. Muito obrigada por estar aqui no INCT Caleidoscópio. O podcast Mulheres Quilombolas nas Ciências, de Quilombola para Quilombolas, é uma iniciativa de divulgação científica da incubadora feminista antirracista Norte, Nordeste e Amazônia Legal do INCT Caleidoscópio, vinculada ao projeto de pesquisa Mulheres Quilombolas nas Ciências, Políticas de Permanência nas Universidades e Produção de Subjetividades, com financiamento do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, CNPq. Essa temporada é dirigida por Gisele Ferreira e Dolores Galindo, com a apresentação de Nariane Ramos e produção cultural de Gisele Ferreira. Contamos com Isabelle Almeida na editoria de som e Adriana Souza no design de capa. As entrevistas foram transcritas por Gabriela Sena e audiodescritas por Inara Fonseca. Para mais detalhes sobre nossa equipe, acompanhe as mídias sociais do INCT Caleidoscópio.